Marinha, essa é a minha primeira pergunta, né? Pergunta feita por paulistas, né? Que não gostam do Flamengo e que dizem que vão fazer com o Flamengo o que fizeram com o Corinthians. Vão dar um estádio, o povo é que vai pagar. Imagina, o terreno custa 750 milhões, é da Caixa. O prefeito foi lá, desapropriou. Agora, por 250, o Flamengo vai arrematar. E só o Flamengo pode participar do leilão, porque na regra do leilão exige-se a construção de um estádio. E tem o Maracanã, e tem São Januário, e tem o Engenhão. Por que, em vez de fazer um grande Minha Casa Minha Vida, vai se fazer mais um estádio no Rio de Janeiro? Eu queria que você me desse a visão de quem está aí no Rio de Janeiro, de quem se enfronha nesse tipo de assunto. O que há de maldade, o que há de exagero, o que há de verdade, se há alguma verdade, no sentido de que é um absurdo o que vai se fazer, é uma razão eleitoral, que o prefeito quer se reeleger, já mandou reformar São Januário e agora está doando um estádio ou um terreno para o Flamengo fazer o estádio. Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, ele não está doando um terreno, né? O terreno vai ser desapropriado e vai ser comprado. Vai se estabelecer um valor, que é o valor mínimo de leilão, quando sair o edital de licitação. O valor, aparentemente, vai ser algo entre 150 e 180 milhões de reais. É isso. E o Flamengo vai ter que pagar, sem ser parcelado, vai ter que pagar à vista pelo terreno. O que o Flamengo queria pagar na negociação para a Caixa era em torno de 250 milhões, a Caixa estava pedindo algo como 450, 500, estava numa negociação ali que não estava perto de ter um acordo, os dois lados estavam... Mas a Caixa não tinha vendido para ninguém, o terreno estava ocioso, né? Não tinha sido negociado em nenhum momento. Então, só dando os dados iniciais. Todo clube hoje, pelo futebol moderno, precisa de um estádio para ser um polo gerador de receita. O Maracanã é um estádio histórico daqui, como era o Pacaembu para o Corinthians, mas ele não atende mais o que espera um clube moderno para essa questão de geração de receita. Se fosse só do Flamengo, você poderia até ter uma discussão, mas ele é um patrimônio histórico que já ficou claro que não poderia ser só do Flamengo. Ele é dividido com o Fluminense, o Vasco pode jogar quando quiser, ou seja, não é um estádio que vai gerar esse polo de receita para o Flamengo. Além de ter várias limitações ali, limitação de como fica a torcida visitante, de exploração comercial, enfim, essas coisas todas. Então, sim, o clube precisa de um estádio para ser um gerador de receita para ele no futuro. É o próximo salto que o Flamengo pode dar nesses termos. Então, vamos lá. Não é uma doação, é uma desapropriação. É uma desapropriação que é feita só para o Flamengo? Sim, ela só é feita para o Flamengo. Pode ser considerado um benefício? Sim, pode ser considerado um benefício para o Flamengo. Vamos lembrar aqui a história, quais dos 8 clubes do Rio e São Paulo que não tiveram benefício público? Sim. O próprio Flamengo tem a Gávea concessão. A Gávea não foi comprada, ela foi uma concessão dada ao Flamengo, né? São Januário vai ter o potencial construtivo. Os CTs de Fluminense e Vasco são dados. O CT de São Paulo e Palmeiras são da prefeitura, que nunca toma aquele terreno ali. Até o terreno da Barra Funda vale mais do que o terreno ali do gasômetro, possivelmente, porque é uma região com alto desenvolvimento imobiliário em São Paulo. O terreno do Corinthians foi dado pela prefeitura, não foi vendido, foi dado lá em Itaquera, foi dado, e a prefeitura ainda investiu 400 milhões de CID. Eu não estou aqui dizendo, justificando, eu estou falando, é um benefício para o Flamengo, não é um benefício tão grande porque não foi dado, ele vai ter que comprar e vai pagar caro, mas é um benefício, assim como foi dado para quase todos os clubes dos 8. Por que as prefeituras... Deixa eu te interromper só numa questão, que é a questão da Caixa. O terreno é da Caixa ou é de um fundo que a Caixa administra? É de um fundo. Ele é de um fundo porque o que se explica aquela região ali? O Porto Maravilha foi feito um projeto de desenvolvimento de toda aquela área do Porto para a Olimpíada. E dentro desse projeto, a prefeitura e a Caixa fizeram negócios que a Caixa passou a ser administradora de vários daqueles terrenos, vendendo potenciais construtivos e o terreno para construção imobiliária ali. A ideia era expandir aquilo ali e revitalizar, como o Trajano está falando, porque a área é muito degradada. Eles fizeram coisas boas, como
Museu do Amanhã, e tem alguns já empreendimentos que deram certo naquela área, mas não aconteceu o que a prefeitura estava prevendo, que era uma explosão imobiliária. Então ficou muito tenso. Se você passa naquela região, tem muito terreno ocioso, muito terreno que esse fundo não tem só esse terreno. E outros fundos também têm outros terrenos ali, e tem coisas que se desenvolveram. Já tem algumas moradias que saíram, tem prédios comerciais, mas não teve a explosão que se previa inicialmente. O Estádio do Flamengo é mais uma tentativa, né? Mais uma tentativa de você criar um polo ali de melhorar, porque, como o Trajano falou, a região da rodoviária, que é um horror, eu sempre levo meus filhos lá para eles pegarem ônibus para ir para Resende, que a mãe deles mora em Resende, mas, assim, ela, de fato, tem uma questão ali. Ela está dando uma melhorada, agora tem o terminal Gentileza, enfim, mas é uma região degradada que não tem ninguém morando ali e que praticamente não tem comércio. É uma região vazia da cidade, meio perigosa até de andar, e o que você teria com o estádio, que teria centro de convenções e outras coisas, seria uma ocupação dessa parte da cidade. Essa é a justificativa, inclusive no decreto do prefeito, falando em renovação urbana, que o estádio vai se inserir dentro de uma... E assim, vai ser, o edital de licitação vai ser direcionado? Claro que vai, porque ele vai dizer que tem um estádio que tem que ser construído por X mil lugares. Ainda não está feito o edital, mas vai ter um equipamento que tem que ter X mil lugares. Então, quem que vai construir um estádio de 70 mil lugares no Rio de Janeiro? Claro. É óbvio. Agora aí tem uma coisa também, né? Marinha, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, o exemplo que você deu dos clubes do Rio e de São Paulo, o que a Prefeitura de Madrid faz para o Real Madrid não está escrito em lugar nenhum, né? Sempre fez. Na verdade, não é uma exclusividade brasileira. Inclusive nos Estados Unidos, onde o esporte é muito privado, para atrair as franquias, as prefeituras, governos independentes, eles constroem estádios, dão benefícios fiscais e tal, não sei o quê. A gente pode discutir aqui se é de maior interesse público, mas não é, vamos dizer que não é uma iniciativa inédita para o Flamengo, né? A prefeitura beneficiar, se você comparar com o que acontece no Rio e em São Paulo, né? Nós podíamos fazer um pandan, como diria Samuel Weiner, inesquecível Samuel Weiner, um pandan, né? Aproveitar que estamos falando de estádios, para falar do estádio, do gramado, do tamanho do campo, que foi a desculpa mais alegada pela delegação brasileira, técnicos, jogadores, uma parte da imprensa e tal. Podia pular para um outro galho, aquele estádio que custou não sei quantos bilhões, né? 30 bilhões de reais, não sei o quê, que é bem com o estilo americano, né? Quer dizer, como é que fazem um estádio daquele e colocam um campo com dimensões de futebol society, praticamente? Né? Mas aí a questão, Zé, não é dos americanos. A questão é a Conmebol aceitar fazer uma Copa América em gramados que foram pensados para outro esporte que não o soccer, né? E que são menores, e que os americanos não quiseram mexer. E é bom lembrar que a Copa do Mundo será lá, né? Prometem que vão melhorar, que aumentar o tamanho? Prometem que sim. A FIFA não aceita, né? Ô, Ju, que eu fui apurar esse assunto sobre essa história dos gramados lá nos Estados Unidos, e o que aconteceu? A bilheteria da Copa América é uma das maiores... Por que a Copa América está acontecendo nos Estados Unidos? Porque ela vai gerar o triplo ou quádruplo de receita do que se ela acontecesse no Brasil. É dinheiro. Basicamente, você vai ganhar muito mais dinheiro. Como que você vai ganhar dinheiro? Quase metade é vendendo ingresso. Os estádios da MLS não têm essa capacidade que os da NFL, porque lá o grande público é o do futebol americano. Então, você precisava ter, para você ter os públicos, e você está tendo públicos, a Copa América é um sucesso de público nos Estados Unidos. Público de 60, 70 mil. Você só podia atender esse público e as colônias se fosse nos estádios da NFL. E como eles foram escolhidos em 2023, você não tinha como fazer a adaptação. Além do que, os americanos não estavam dispostos, porque tem um show na véspera. Não é que eles vão entregar para a Conmebol, que nem faz aqui no Brasil. Você fica aí 3 meses com o estádio, não. Não, eles têm um show na véspera, tem um outro evento depois, porque o estádio é uma máquina de fazer dinheiro lá. Então era assim, se vocês querem ganhar dinheiro, vocês têm que fazer o campo lá
do futebol americano tem 48, 50 metros de largura. E eles abriram mais um pouquinho e chegaram só aos 60, né, que eles estão usando Isso. Mas aí vamos colocar uma outra coisa em Tiraram questão. 4 metros. Então é isso. Para ter estádio grande, para ter dinheiro, eles precisavam abrir mão de uma parte do futebol. Mas aí vamos colocar. Serve como desculpa? Não. Vale como desculpa? Não. Essa atuação pífia da seleção brasileira? Eu convido a quem nos vê a assistir às 10 horas da noite Argentina e Chile e ver se a Argentina vai ser tão prejudicada e contra um adversário, né, mais tradicional do que a Costa Rica. A Argentina enfrentou o Canadá, que é tão não tradicional ou menos até do que a Costa Rica, né? E ganhou. E ganhou de pouco, né? O Uruguai também. A Colômbia fez um belíssimo jogo ontem contra o Paraguai, em dimensões menores. Você treina 20 dias sabendo que você... Porque é claro que a dimensão menor facilita a marcação dupla, a marcação tripla até, como no caso do Vini Júnior, né? Porque a distância é mais curta. Nas pontas, você consegue, mesmo sendo driblado, ter em seguida alguém para marcar. Mas para justificar o 0-0, nem pensar. Nem pensar. Tem que assumir, jogou mal, não se preparou o suficiente, sabendo das dimensões 20 metros quadrados. Não é? É isso a diferença, né, Marinha? Da 20 metros quadrados é 5 por 4. Né? Eu não fiz. São 4 na largura e 5 no comprimento. E 5 eu não fiz o cálculo aqui. Isso. Mas o que eu olhei é que são 6% a menos de campo. Então você perdeu ali um vigésimo, um pouco mais de um vigésimo. É claro que está errado. Mas como está errado, né? Eu achei engraçado que não causou grande furor. O impacto no jogo, né? O jogo é estranho, né? Parece um society. Não, fica estranho. Fica estranho. Fica muito parecendo aqueles societies que eu jogava ainda quando eu ainda jogava pelada, Juca. É estranhíssimo. Como foi muito estranho, mas muito estranho, aquela abertura, aquele pastor paraguaio fazendo pregação religiosa num evento de futebol, num evento laico, né? Levando a palavra de Deus. E é os que não acreditam em Deus. Você imagina se fosse lá um ateu fazer um discurso e dizer: olha, gente, Deus não existe. É um absurdo. Quem é esse cara? Esse cara é de uma família associada ao presidente da Conmebol no Paraguai. Era um ex-lutador de kickbox, chamado de o lutador de Cristo, o guerreiro de Cristo. Quer dizer, ele encheu a cara de um bando de gente, pontapés e porrada, e depois foi fazer lá uma pregação. Ele fez uma pregação um dia num estádio, as pessoas gostaram, num estádio que estava voltado para uma cerimônia religiosa, e acabou fundando uma igreja. E esse cara faz a abertura da Copa América porque o presidente da Conmebol é da família, é amigo, todos do Partido Colorado, que dominam o Paraguai a vida inteira e mais 3 meses. Um absurdo. Realmente um absurdo. Mas o pastor paraguaio, ou a dimensão do campo, não sei o quê, papapá, pepepé, não livram a cara do Dorival Júnior, tirando, sabe, mantendo os volantes, substituindo o Vini Júnior, teve quase um mês para treinar. O time é a pior Costa Rica dos últimos tempos. O goleiro joga na 3ª divisão da Espanha, ou seja, nada disso. Agora, você viu a bola como chegou? A bola do jogo? Foi uma menina que levou a bola dentro de uma caixa de papelão. A bola mal cabia dentro da caixa de papelão, também teve essa. Parecia entrega assim entrega da rap. Coisa, né? Uma coisa. Coletivamente, né, para o time brasileiro, né? Assim, principalmente na parte ofensiva, né? Se você for pensar. Acho até que a ideia do Dorival lá de ter 3 jogadores no meio de campo é boa, depois de Diniz e Tite terem usado 4 atacantes praticamente, né? O Neymar é meio atacante e tal. Mas ele, nesse tipo de jogo, acho que talvez ele tenha que repensar e ter mais atacante, porque o jogo fica muito concentrado no ataque e defesa ali, né? Meio complicado entrar. Para que o João Gomes, que é um jogador que teve até bem em alguns jogos na Europa,
ficou meio sem função, né? Ele estava marcando quem ali? Porque o Costa Rica não atacava nunca, né? Ele, no máximo, Isso é fazia que ficou pressão muito para recuperar a estranho. bola, né? É, Você podia muito até estranho. entender que saísse com essa formação, mas ao fim daquele primeiro tempo, voltar com os dois volantes, não há o que justifique. Não há o que justifique. Realmente. É, Aliás, quero pouca passar gente na da área, Copa né? América, Zé Trajano, quem vai ser campeão da Copa Europa, da Eurocopa? Eu aposto na Tem Espanha, e você? cada jogo de doer também, viu? A seleção Também inglesa tá hoje? um negócio. Tá, Hoje foi não foi ruim. só hoje, Inglaterra? não, Foi todos ruim os o jogos. negócio. A seleção inglesa tá de estranhíssima. Acabou um grupo aí, esse grupo da Inglaterra acabou com uma pontuação, 4 pontos o líder, o segundo e o terceiro, que é a Dinamarca e a Eslovênia, com 3. Nenhum time tem mais de 2 gols na fase de grupo, ou Isso. seja, nenhum fez pelo menos um gol por jogo. Então, Olha, eu estou grupo torcendo para bizarro, né? Portugal. Eu acho que Portugal tem uma geração legal, não é? Tá indo bem, encontrou certa dificuldade no jogo, mas depois foi lá e fez os gols que precisava. E a Alemanha, Espanha e Portugal são os times que, para mim, saíram melhor. Porque teve. A Itália, por exemplo, é outra seleção que dá pena. Claro, encontrou um gol histórico, Maldade. uma Maldade. maldade. Fiquei Tiraram, com pena do Modric, tiraram o né? Modric da Copa. Né? É, Foi uma que tristeza absurdo. aquilo ali. Mas, É. mas nós estamos numa fase, nós aqui que trabalhamos com isso, e eu já dei uma garimbada aqui no sofá. Porque você imagina, Copa América, à noite, Eurocopa, agora vai começar a Olimpíada. E tem o brasileiro ainda. Tem um brasileiro em meio a tudo isso. Então, a gente tem que pedir licença para os familiares, para as pessoas mais próximas, que a gente não está dando muita atenção nesses momentos, porque tem muito esporte acontecendo e a gente tem que acompanhar.